E na série de reportagens especiais pelos 55 anos de Brasília, você vai conhecer o lugar preferido de um policial civil. Pra gente era uma novidade tremenda ter asfalto na nossa rua, né? Aí depois, quando chegou o meio-fio, aí já foi mais uma alegria. Aquelas brincadeiras, queimadas, salve latinha, pique-bandeira, golzinho na rua, tudo já ganhava uma dimensão muito maior. A nossa infância foi marcada assim, por coisas assim, inusitadas. Meu nome é Júlio José, nasci em Brasília, tenho 45 anos, sou policial civil e meu lugar preferido é o Gama. Em 1961, no início da construção de Brasília, meu pai morava em São Sebastião do Sacramento de Manhuaçu, Minas Gerais, e resolveu vir tentar a sorte, aqui na capital. Aí ficou trabalhando aqui por um bom tempo, aí pediu minha mãe em casamento por carta ainda, Aí depois de alguns anos ele voltou lá em Minas para casar, casaram e voltaram para cá. Aí em 1969, quando eu nasci, era uma época muito difícil para eles, que eles moravam na vila do IAPI, que hoje é onde fica hoje o Núcleo Bandeirante, e na época ainda não tinham local certo, para moradia. Então eles tinham sempre que estar mudando o barraco de lugar, meu pai carregando as tábuas, minha mãe me carregando no colo, e ficaram um bom tempo nessa dificuldade. Quando a gente veio para o Gama, na época era aquele caso, tinha até uma frase, moro na lama, mas não moro no Gama, porque o Gama não tinha asfalto, não tinha nada, era uma cidade realmente bem isolada. No Gama, ao lado de muitas obras de melhoramentos urbanos, a nova CAP executa um valioso trabalho de combate à erosão. Erosão esta que vinha danificando inclusive habitações e prédios públicos, com risco de vida para os habitantes. Não tinha nenhum prédio como vê hoje no Gama, Era só aquelas casinhas. Então tudo isso marcou muito a nossa infância, porque a gente viu o Gama crescer, a gente sentiu aqui cada pedacinho que foi construído aqui e a gente ali do nada fazendo parte de toda aquela história. Tá vendo o JK aí, todo de terno, mas bem à vontade? É um amor por essa terra. Sabe onde começou? Sabe onde ele pisou aqui pela primeira vez? Em terras gamenses. A primeira visita do presidente à região onde seria Brasília foi na Fazenda do Gama, próximo onde fica hoje o Catetinho. Fazenda do Gama? Essa fazenda não é uma das que deram origem à cidade? Ela e outras duas. A Fazenda Alagado e a Fazenda Ponte Alta também foram desapropriadas. E quando Brasília foi inaugurada, o Gama já estava na planta. É mesmo? A mesma função de Planaltina e Sobradinho, então? A mesma. Dar suporte à capital. Acolher a população excedente do plano piloto. É história ao lado de história. Gama inaugurada a 8 quilômetros do Catetinho, o primeiro palácio presidencial. O Gama cresceu tanto que hoje, por exemplo, minhas filhas, elas podem ir do jardim de infância, terminar os estudos, fazer faculdade, fazer um bom concurso e trabalhar e continuar no Gama. Então o Gama deixou de ser aquela cidade dormitório, mas continua com aquele clima um pouquinho de cidade pequena. Pelo Gama ser em forma de uma colmeia, esse quase redondo. Quase redondo? Como assim? Um redondo na onda de Brasília, um projeto de vanguarda. Se a capital tinha a forma de um avião, por que não o Gama ser em forma de colmeia? De quem foi a ideia? De um engenheiro, Paulo Hungria. Quer dar uma olhada? É geometria pura. Lembra um jogo de montar. Tem hexágono, retângulo, triângulo, um dentro do outro. E havia pressa na encomenda. Brasília foi inaugurada em abril, o Gama em outubro. Mas apesar do plano urbanístico ter sido arrojado para a época, acabou não sendo usado em outras cidades que foram construídas depois. E nessa planta aí, tem alguma coisa igual a Brasília? Tem, a divisão por setores. Norte, sul, leste, oeste, o setor central. Entendeu como funciona? Posso responder depois? Depois de uma visita à cidade? Bom, quem mora no Gama diz que é fácil de pegar. Setor central, por exemplo, onde eu moro, tem o lado par e o lado ímpar. Então você tem 2, 4, 6, 8, 10 as quadras. Então, mesmo que você nunca tenha ido em uma quadra, se você já foi em outra, o fulano mora na 10. Ele mora na quadra 14, então você sabe, 10, 12, 14, provavelmente 2 ruas abaixo. Mas depois que você entende um pouquinho a lógica da cidade,
não é tão difícil não. Fica bem fácil, é uma coisa até muito bem bolada. Que inclusive uma das coisas que eu admiro em Brasília, né, é, por exemplo, lá no plano piloto, uma coisa que quem vem de fora acha muito difícil é a questão das tesourinhas, né? Acho muito bonito, muito interessante aquela questão. Então, quando vem esse parente de Minas Gerais, eu sempre mostro para eles a visão da torre ali em direção à catedral. A gente vê a tesourinha, como funciona. E aí eles olhando ali de cima, que ó, para você ir para a esquerda, você vira à direita. E aí as pessoas entendem a funcionalidade daquilo, né? Que é uma ideia muito bonita e acho que é uma coisa só em Brasília. Sempre gostei muito de futebol, né? Eu estava presente aqui em 1979, quando o Gama foi campeão pela primeira vez. O Brasil ganhou de 6-2 de Portugal, aqui nesse estádio. E só que aí o Gama, a história do time já não era a mesma. O Gama já estava em decadência, chegou a cair para a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro e ficou com, na época, o melhor estado do DF, entretanto, já não tinha um grande time. Mas eu acredito que agora a coisa vai mudar. Isso com relação ao futebol, mas o Bezerrão também marcou a minha vida em outros aspectos. Aqui no Bezerrão, na área do Bezerrão, sempre foi realizado o Festival de Música Popular do Gama, que é um festival, acredito que parece que desde 79, um dos festivais mais tradicionais da região centro-oeste. Sempre só compus e toquei, mas pela primeira vez na vida tive coragem de cantar ao vivo. Foi aqui na inauguração do anfiteatro, já do novo Bezerrão. O Gama também ficou conhecido lá fora por ter saído do Gama a primeira página do cantor Roberto Carlos na internet. Quando eu criei o primeiro fã-clube virtual do Roberto Carlos, os primeiros membros eram de fora, do Brasil. Né? E aí o pessoal, né, poxa, do Gama, né? Então isso aí tudo fez a gente ter essa coisa mais forte pelo Gama. E para você, qual é o lugar que tem a cara de Brasília? Conte pra gente, mande um e-mail para bomdiadf@redeglobo.com.br ou entre na nossa página na internet g1.com.br/df. No G1 você também encontra todas as reportagens exibidas até agora.